Olá pessoal, eu sou Cris Morgan, sou do Via Paganos e hoje quero conversar com vocês sobre baralho cigano. Bom, eu sou apaixonada por oráculos. Já há 23 anos eu leio, eu atendo com tarô, com baralho cigano e também ministro cursos. Eu lembro de quando eu comecei, 20 anos atrás aproximadamente, nós não tínhamos tanta literatura, assim como nós não tínhamos também internet, Então as informações sobre oráculos e estudos eram bem escassos. Então a gente acabou aprendendo muito na raça mesmo a ler o baralho cigano. Hoje nós temos aí um mundo de informações. Eu não sei até que ponto isso ajuda ou atrapalha, Mas é mais fácil de vocês encontrar informações. Porém, mesmo assim, muitos alunos me procuram, muitas pessoas me procuram com muitas dúvidas, E quando eu lancei esses dias o meu curso em São Paulo, algumas pessoas entraram em contato perguntando se, por exemplo, precisava ter um dom para fazer o curso ou para ler do baralho cigano, se precisa ter uma religião, se tem que ser médium, se qual tipo de baralho, enfim, N dúvidas. Então, por causa disso, eu resolvi gravar um vídeo falando das principais dúvidas que chegam até mim sobre o baralho cigano e eu também algumas informações sobre ele, tá bom? Então, começando pela primeira questão, o que é o baralho cigano, Que baralho cigano nós estamos falando? Então, primeiro, existe um baralho cigano mais comum, mais tradicional, que é o baralho com 36 cartas, que é esse que eu mostrei aqui no início, Certo? Esse é o baralho cigano que nós costumamos ver por aí, as pessoas lendo, é o mais comum, mais tradicional, tá? E ele tem, então, símbolos específicos, Como a lua, vamos pôr aqui, a lua, o navio ou o mar, os ventos, o pássaro, a foice, a serpente, os caminhos, os obstáculos, a raposa e por aí vai. Então, nós temos vários modelos de baralho cigano dentro dessa estrutura, ok? Havendo 36 cartas e esses símbolos específicos, nós estamos falando de baralho cigano. Tem um outro aqui que eu gosto bastante também, que é este aqui, tá? Tenho este aqui, que é de um autor brasileiro, inclusive, nessa caixinha aqui, o Paulo Rodrigues. Nós temos esse aqui, que é bem comum que as pessoas comprem em casa de artigos religiosos, Esse aqui foi o primeiro baralho cigano que eu comecei a usar, esse modelo aqui. Então, esses são tipos de baralho cigano, que tem 36 cartas. E essas figuras comuns. O baralho cigano, por vezes, é chamado também de Petit Lenormand, tá? É o mesmo baralho em termos de estrutura, Ele tem aí algumas peculiaridades em sua história, mas é o mesmo baralho em termos de estrutura, porém ele tem desenhos um pouco mais clássicos, tá? Então, este outro aqui também. Então, esses dois aqui, Mas tem a mesma estrutura, os mesmos símbolos, tá? Então, este é o baralho cigano, ok? Baralho cigano ou Petit Lenormand. Outra pergunta que me fazem é, tarô é baralho cigano? Baralho cigano é tarô? Existe tarô cigano? Bom, primeiro que tarô, ele é um outro oráculo.
ele tem uma outra origem. Lógico que na história desses dois oráculos aí eles se misturam, eles se encontram, mas o tarô ele tem uma outra estrutura, tá? De 78 cartas, né? Onde eu tenho os arcanos maiores e os arcanos menores. Então, são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, ok? Então, eu tenho um baralho com 36 cartas, que é o baralho cigano, e eu tenho o tarô com 78, que tem símbolos diferentes, logo, são oráculos diferentes, tá? Este baralho aqui especificamente, ele chama Tarô do Cigano, né? Quando a gente compra ele na livraria, ele vem com um livro e ele vem com este nome. Porém, ele não é um tarô, tá? A palavra tarô, no senso comum, ela acabou recebendo um sinônimo de oráculo, né? Então, você vê por aí tarô de ervas, tarô de cristais, tarô de tudo, mas se não tem 78 cartas e não tem a estrutura dos arcanos maiores e arcanos menores, não é tarô. Tanto é que este aqui, quando eu vi a primeira vez na livraria, muitos anos atrás, eu pensei assim, eu falei, nossa, um tarô cigano, já pensou 78 cartas com temáticas ciganas, um mago cigano, uma sacerdotisa cigana, e aí quando eu abri, vi que não era um tarô, era um baralho cigano. Isso quer dizer que um é melhor do que o outro, um é pior do que o outro? Não, ambos como oráculos funcionam muito bem, tá? Tanto é que eu utilizo os dois em atendimento, tá? Para mim, assim, mas o tarô ele é mais complexo, o baralho cigano é mais simples, tem mais ou menos cartas, isso diferencia? Para mim, não. A minha visão é que quem faz, né, a leitura ser boa ou não é quem lê. Então, se para você ler muito bem, você precisa de um baralho cigano, você vai ler bem. Para você ler muito bem, você precisa de um tarô ou se sente melhor com um tarô, você vai ler também muito bem, tá bom? Então, não tem melhor, não tem pior, mas é importante saber das diferenças, tá? Bom, além do baralho cigano, ou Petit Lenormand, existem outros baralhos que não têm a estrutura de 36 cartas, mas que também têm a temática cigana, tá? Como, por exemplo, este daqui, a Sibila della Zingara, né? É o baralho da Sibila, tá? Ele tem uma outra estrutura, que é uma estrutura de 52 cartas. Ele tem dentro dele também alguns simbolismos do baralho cigano, tá? Mas, deixa eu achar aqui. Então, como uma casa, por exemplo, né? Mas ele tem outras imagens que não tem no baralho cigano, de 36, tá? Como ele tem 52 cartas, ele também tem uma referência da cartomancia, do baralho comum, ok? Este aqui é a cartomancia, a leitura de cartomancia, tá? A leitura do baralho comum, né? Tem 52 cartas. Então, isso aqui não é baralho cigano, mas a gente sabe que o baralho cigano traz também alguns naipes da cartomancia. E tem outro baralho que é o Gypsy Witch, tá? Que eu uso também, gosto bastante desse baralho. E ele também tem a estrutura de 52 cartas. Traz elementos da cartomancia, mas traz simbolismos também. Alguns têm, né, os elementos do baralho cigano, mas tem outros que não tem no baralho cigano, tá? Então, também é um baralho específico que você tem que estudar. Todos funcionam, tá? Não é porque não é baralho cigano que não vai funcionar. Mas você tem que entender que existem diferenças e quando você for ler ou estudar, você tem que saber qual baralho você está estudando e trabalhando com ele, tá? Então, esse aqui é um outro. Então, não é esse o baralho cigano que eu estou me referindo, ok?
Então, cada pessoa vai ter uma afinidade com o oráculo, vai estudá-lo, vai praticá-lo e vai funcionar, ok? Bom, mas Cris, eu preciso ter um dom para ler baralho, né? Tudo depende do que você entende por dom, né? Se você entende dom como algo que poucas pessoas têm, só os escolhidos, só os especiais, não, você não precisa ter um dom. Mas a gente percebe que as pessoas, em todos os setores da vida, né? Por vezes ela tem uma habilidade muito profunda com aquela atividade. No caso aqui do baralho. Então, às vezes vamos levar isso para uma outra área, vai na medicina. Você sabe que tem médicos e médicos, todos estudam, todos sabem tudo, mas tem médico que tem alma para o negócio, né? Tem alma para atender o ser humano, tá? No caso do baralho cigano, no caso dos oráculos, até mesmo de forma geral, qualquer pessoa pode estudar, aprender, praticar e ser um ótimo oraculista. Tudo depende de estudo, dedicação e imersão neste oráculo, conhecer este oráculo profundamente, tá? Então, você pode não ter nada no sentido de sensitividades, percepções e tal, e começa a estudar e vai acabar desenvolvendo a habilidade oracular, tá? Outra pergunta que costumam fazer: eu preciso ser médium? Eu preciso ter alguma religião? Eu preciso acreditar em alguma coisa? Bom, você não precisa, né, ter uma crença específica. Eu costumo dizer que até um ateu pode ler o baralho, tá? Por quê? Porque o primeiro nível, né, de contato com o oráculo é o estudo, é o intelecto, né? É você saber interpretar isso. Você não precisa estar incorporado, porque é você quem vai ler o oráculo. Claro que existem pessoas, né, dentro de algumas religiões ou caminhos espirituais, que por vezes elas fazem uma leitura em conjunto com um guia espiritual, vamos dizer assim, tá? E isso acontece, pode acontecer, não tem certo, não tem errado, é uma forma de ser feita, tá? Então tem pessoas que leem baralho cigano e incorporam uma cigana, ou tem algum mentor, algum guia, algum mestre. Ok, tá tudo certo. Mas isso não é uma premissa, tá? Então se você quer ler baralho cigano, você não precisa ser médium, tá? Você precisa estudar e desenvolver a tua sensibilidade, tá? Mas eu preciso ter alguma religião? Não, não precisa, né? Mas eu tenho. Como que eu faço com isso? Bom, como eu disse, para ler baralho, a leitura do oráculo não está atrelado necessariamente a uma crença, um caminho religioso ou espiritual, tá? Porém, nesses 23 anos lendo oráculo, eu fui percebendo que quando você lê um oráculo, você transcende um pouco o mundo, né? O físico, porque sempre me perguntam assim: mas Cris, como é possível ler o futuro? Como é possível acessar o passado? Como é possível saber o que vai acontecer no presente, né? Como a gente enxerga isso? E nesses 23 anos lendo, eu vi que é possível sim, né? Eu não acho assim, o oráculo, você vai estudar e vai fazer uma interpretação, mas você consegue acessar essas informações. E aí você me diz, mas isso é só intelectual? Não, não é. Mas você precisa, em primeira instância, começar a sua conexão com o oráculo, estudando, lendo sobre ele, conhecendo os seus arcanos, né? Que quer dizer, cada segredo que contém cada carta, né? Trazer esse conteúdo para dentro de você, tá? E aí, você vai, na prática, desenvolvendo, porque ler oráculo, se desenvolver bem num oráculo, não é só intelecto, é prática, né? E aí uma outra dúvida que surge: Cris, como eu concilio teoria à prática? Como eu saio de um curso onde eu tenho um monte de informação e consigo
fazer um bom atendimento, sem ficar aquela coisa decoreba, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos que para você desenvolver, você tem que praticar. Então, você vai, no primeiro momento, estudar, decorar, ler, tal, e depois você vai pegar tudo isso e vai ler por alguém. Quando a gente começa a ler baralho e fala para as pessoas que nós lemos baralho, sempre tem quem quer que a gente dê uma olhadinha, não é? Então aproveite essas pessoas, os amigos, os colegas e vai praticando. No curso eu costumo dar também algumas lições de casa para os alunos para eles ajudarem nessa prática, nesse desenvolvimento. Porque olha, não adianta você fazer 15 cursos de baralho cigano e não praticar, tá? Por quê? A prática, ela vai te dar uma vivência de conhecer o mecanismo daquele oráculo, né? De pegar todo aquele conteúdo intelectual, estudado, e transformar ele em informação, né? Assim como sentir como esse mecanismo funciona, sentir como é ler um oráculo, sentir da própria carta, do próprio oráculo, como ele fala com você, tá? E uma outra coisa que as pessoas me perguntam mas quem que fala no oráculo, né? Quem que diz? Porque os clientes costumam dizer, Cris, veja aí o que as cartas dizem hoje. Ou as pessoas me perguntam, Cris, o que você me diz sobre tal coisa lendo as cartas, né? Mas na verdade, quem é a fonte de informação é o consulente. E eu costumo dizer que nós, oraculistas, somos os tradutores intérpretes de uma linguagem, uma ponte que é o oráculo, tá? Mas se eu não crio essa imersão, essa conexão com o oráculo e também com o meu consulente, né, que para além de uma questão intelectualizada, aí eu vou sempre fazer aquela consulta que parece que eu tô lendo o significado das cartas, que por vezes, toda vez que sair uma mesma carta, eu vou dizer uma mesma coisa, tá? Então, a prática é fundamental. Como eu tenho prática há muitos anos, eu ajudo os alunos em curso apresentando casos, né? Temas. Então, eu digo alguns casos de atendimento que eu tive que foram mais marcantes, as cartas que saíram e como o oráculo me passou aquela informação. Porque, apesar de você não ter necessariamente uma crença para ler um oráculo, a gente percebe que o trabalho oracular, ou melhor, como eu chamo, a arte oracular é uma arte. Por quê? Porque ela transcende, sim, né? A gente transcende o tempo e o espaço. Como que eu vou ver o futuro, né? Como eu vou sentir esta pessoa, tá? E aí, cada um de vocês, como chamam esses fenômenos ou essa situação, esses mecanismos, vai perceber que está para além disso, mas eu vou começar de uma base de estudos, eu vou vivenciar através de uma leitura e vou perceber como esse mecanismo vai acontecendo. Então, dentro do curso, eu apresento para os alunos como eu fui percebendo esses mecanismos, né? Procurando falar numa linguagem que abarque a todos, independentemente das suas crenças e tal, de uma forma neutra, mas falando sim também de fenômenos que acontecem, de sensitividades que acontecem, porque a arte oracular, ler o oráculo, como eu disse, uma primeira instância é o intelecto, tá? Mas a gente acaba entrando numa segunda instância, né, que é o psíquico, onde a gente também trabalha os conteúdos inconscientes, a gente está trabalhando com simbolismos, tá? Então, de repente, o oráculo vai usar os símbolos para te passar uma informação que vem do consulente e você também, com o tempo, vai percebendo que existe uma troca, né, energética, né? Como que você vai buscar essas informações, como existe uma coincidência na hora que a pessoa corta o baralho, então a gente vai percebendo, por mais que você se isente de uma questão de crenças, você sabe que ali acontece alguns fenômenos e também a gente acaba desenvolvendo uma sensitividade, né?
Ah, mas é fundamental que eu desenvolva uma clarividência, uma clareaudiência e tal? Não necessariamente, mas normalmente um oraculista, ele acaba desenvolvendo no mínimo uma forte intuição que é fundamental para uma leitura oracular. Outras pessoas acabam desenvolvendo algo mais, né? Só que para cada um, o seu desenvolvimento ele vai ser o desenvolvimento necessário para o seu trabalho. Eu, depois de alguns anos lendo, eu fui desenvolvendo a clarividência, a clareaudiência, a sensitividade, né? Que o próprio oráculo foi me trazendo, que a própria prática foi me trazendo, tá? Então vai de cada um, tá? Mas não é uma premissa, como eu disse. Então, como eu disse, você pode ser ateu e pode ler cartas, tá? E você pode ler cartas em várias instâncias, seja interpretativa sensitiva, né? E aí cada um vai ter o seu desenvolvimento, ok? Bom, como então conciliar a teoria à prática, né? Como eu disse, eu dou vários exemplos de casos para que o aluno consiga entender como eu peguei, como eu vi, né, aquela resposta da vida do consulente dentro do simbolismo das cartas que saíram. Então, eu faço uma apresentação inversa, né, da consulta. Mas a prática, ler para as pessoas é fundamental. E no curso eu também passo exercícios e atividades para os alunos no seu dia a dia, para que ele vá treinando, né? E percebendo como o oráculo fala com ele, né? Como o oráculo encontra formas de sair daquelas cartas certas para responder uma pergunta. Porque a gente percebe que às vezes a pessoa fez uma pergunta tão específica, que se saíssem outras cartas do baralho, você não ia enxergar aquela resposta. Como é que cai justamente as cartas certas? De 36 cartas, saem 3 com a resposta correta. O que acontece? Então, é importante entender também esses mecanismos, tá? O método de leitura também é uma forma de auxiliar o aluno no começo de como interpretar, porque os alunos me falam, Cris, esta carta, ela tem uma gama grande de meios, de formas de interpretação, né? Eu costumo dizer para os alunos que não existem só cartas boas ou cartas ruins, já começa por aí, né? Então, você tem aí formas de, através de métodos de leitura, o método ele vai te direcionando no começo, a gente sempre começa sob uma ótica interpretativa de como eu vou responder aquilo. Eu sempre falo que é fundamental não sair da pergunta, não fuja da pergunta que o consulente te fez. E também existem métodos de tiragem que vão te orientar, que vão te ajudar, tá? Então, eu particularmente, eu tenho um olhar sobre a arte oracular, sobre 3 abordagens, né? Então, você tem uma abordagem que é a oracular, que é a divinatória ou adivinhatória, né? Onde você sim vai fazer previsões, você sim vai acessar o passado, o presente e o futuro, tá? Isso é a arte oracular. Além disso, você também tem uma abordagem terapêutica, mas não só, né? Terapêutico no sentido de que você vai ter um olhar de cuidado para esse atendimento. E eu costumo dizer, né? De repente você viu uma mensagem ali não muito positiva, você vai arrumar emprego? Não, você vai ficar 1 ano sem emprego. Próxima pergunta, né? Você não vai fazer isso no atendimento. Você sabe qual é ali a demanda do cliente, as suas preocupações, então você vai ter um cuidado de ver, né? Porque afinal de contas você tem um oráculo na sua frente, esse oráculo é para mostrar o que está por vir e também como melhorar, ou se dá para mudar, ou se não dá, se dá para amenizar, e essa é a nossa função. Não é só responder perguntas, né? Mas é orientar, é enxergar lá na frente e ver como isso pode ser melhorado, e por vezes essa melhora ou essa solução também depende de uma mudança, de um olhar do consulente. Então aí que entra uma abordagem mais terapêutica, né? A gente não vai fazer psicoterapia com um oráculo, né? Como psicólogo eu falo, não dá.
Mas se você tiver um olhar de cuidado terapêutico, de que nem tudo é só também adivinhar e falar e prever e dizer, mas sim como conduzir isso, então você tem um atendimento mais completo, mais amplo, que realmente vai ajudar o seu consulente, tá? E também você tem um nível de leitura que também é um nível de leitura energética ou espiritual. As pessoas sempre fazem perguntas ligadas a isso e a gente também consegue, através de um oráculo, acessar essas informações, tá? O oráculo, a gente estuda eles normalmente sobre uma ótica subjetiva, de símbolos e tal. Só que a gente não pode esquecer que as pessoas elas fazem perguntas muito objetivas, né? Então, saber lidar com o oráculo, com objetividade, responder e enxergar essa objetividade é importante, porque às vezes as cartas podem ser até literais, tá? Então, realmente, o estudo da arte oracular é um estudo complexo, é um estudo que precisa de uma boa orientação, é um estudo que você tem que se dedicar, né? Como eu disse, eu leio há 23 anos e eu continuo sempre estudando, me aperfeiçoando, lendo e praticando fundamentalmente, tá? Então, é importante você conhecer bem o seu oráculo, que oráculo eu estou lendo, praticar, ler e estudar e entender esses mecanismos, tá bom? Então, fica aqui essas dicas, essas informações. Se mesmo assim ficou ainda alguma dúvida, pergunte para mim aqui nos comentários que eu vou respondendo. E se você tem o interesse de fazer um curso de baralho cigano ou Petit Normand, deixa seus dados. Eu dou esse curso em São Paulo, também no Rio de Janeiro em breve vou marcar uma data e também ministro ele no formato online, tá bom? Sejam todos bem-vindos, beijos!